Obrigado, Renato. Vamos passar agora para a secretária Verena para as considerações finais, à luz das falas que foram feitas aqui no segundo bloco. Bom, eu creio que o Renato tratou aí bem, enfim, algumas questões e responde de alguma forma ao deputado Flávio Serafini. Eu acho que, em grande medida, os seminários técnicos poderão elucidar melhor essa questão, né, do adensamento versus espraiamento, de questões dos vazios urbanos, etc. O Ney falou também nessa questão que nós levantamos, né, em termos de polos de tecnologia, criação de empregos. O plano diretor deve considerar esse tema. E também aquela questão de pertencimento, né, Sapê, Caramujo, Titioca, quer dizer, esses limites que muitas vezes não ficam muito claros e que o plano pode tentar ajudar a elucidar essas delimitações. Bom, em relação à necessidade, o José Blasco, né, fala em área de lazer, é um tema também que o plano diretor deve contemplar, né, esse clamor por calçadas amplas, áreas de lazer, etc. A queixa aqui sobre a CLIM, nós vamos repassar a essa instituição para que limpe o CIEP. Vamos buscar trabalhar nesse sentido para que haja uma resposta, né, a uma crítica que não é para o plano diretor, mas que a gente anota e leva para a gestão. O Dalton Filho falou um assunto muito interessante, que ele é sobre a lei de vilas. Infelizmente, hoje, a secretária não pode ter uma opinião, pode até ter uma opinião sobre as leis, etc. Mas seria prevaricação exercer qualquer licenciamento sem atender os critérios das leis vigentes. Então, o plano diretor é o momento, sim, de dizer, vamos rever essa lei? Vamos substituí-la? Então, é muito importante esse evento está sendo gravado e vai ficar aqui, todas as colocações ficam como propostas para o plano. E responda a professora Regina, serão votados, serão discutidos no Compur, vamos ter tempo para discutir, né? Uma cidade que teve 20 anos sem rever um plano diretor, vamos ter que estruturar, né, essa discussão e debater, não consensualmente, mas vamos ter que encontrar uma fórmula de verificar quais leis ficam, quais serão suprimidas e quais outras que serão criadas a partir do que foi formulado e colocado nessas reuniões. Bom, também a professora Regina, voltando aqui, a professora Regina, acho que também eu pergunto, cadê as outras instituições, né? Cadê outros sindicatos, cadê a ADEME, cadê o pessoal das escolas, dos hospitais, né? Enfim, tantas outros representantes que a cidade tem e que não estão aqui presentes. Vamos continuar trabalhando para mobilizar mais e divulgar melhor também. Esse vai ser uma batalha durante todo esse processo. Obrigada, Joaquim, pela sua... Né, parabenizar aqui, você tem acompanhado no Compur, né, todo o nosso esforço e realmente agradeço a presença dos que estão aqui até essa hora e aos que vieram numa véspera aí de feriado, enfim. E Priscila, enfim, faz uma série de considerações, né, sobre, enfim, temas de mobilidade, tema do diagnóstico que não houve a consulta. Na realidade, a consulta está sendo feita agora, Priscila. Essa etapa é de consulta, né? Nós fizemos uma leitura técnica da cidade. Nós usamos os instrumentos que nós técnicos dispomos. Fomos pedir apoio para uma instituição que congregou uma série de saberes, né, de profissionais de várias áreas. Um plano urbanístico, uma revisão de plano diretor exige que geógrafos, economistas, administradores públicos, engenheiros, etc., ambientalistas participem. E nós hoje temos essa equipe, que é a equipe que nos dá apoio da Fundação Getúlio Vargas, mas a consulta, a leitura da cidade, de quem vive, quem está na cidade e que vê os problemas e vê as soluções do seu ponto de vista, esse é o momento, né, dessa consulta que a Prefeitura faz para que vocês nos tragam suas propostas. Em relação ao percentual de áreas verdes em Penotiba, eu não estou
recordando bem os dados, talvez o Renato Barandier possa responder melhor sobre qual percentual de áreas verdes em Pendotiba, mas o que eu me lembro é que nós estamos crescendo em relação aos 46% ou 49% de áreas verdes hoje. O plano diretor prevê ainda um aumento de praticamente 18% a mais, né, de preservação. Mas os números eu vou pedir para o Renato se falasse um pouco sobre eles. E, bom, nossa secretaria, eu acho que mobilidade, nós talvez tenhamos falado muito do modelo rodoviário como crítica, né? Porque é o que hoje congestiona a cidade. Hoje, a gente sabe que as ruas de Niterói são ocupadas praticamente quase 70% por automóveis e o transporte público ocupa 19% apenas. Quer dizer, quase 80% das ruas da cidade estão ocupadas por praticamente 20 pessoas da população que usam automóveis. Então, realmente a gente fala mais como um elemento que nós estamos observando que não pode continuar assim, e por isso aí as ciclovias, por isso o esforço que nós estamos fazendo em melhorar as ruas, as calçadas, priorizando a mobilidade, né, dos não motorizados. A Secretaria de Urbanismo se dispõe se você quiser ver lá o licenciamento em relação à Minha Casa Minha Vida. Todo licenciamento é feito em conjunto com a Secretaria. Se você puder vir na Secretaria, segundas e quartas, nós temos consultas entre 2 e 5. Mas, enfim, todo o processo da Minha Casa Minha Vida ele passa pelo licenciamento das leis vigentes. Então, são projetos que são avaliados pela Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo. Enfim. Renato, queria agradecer a sua proposta de seminários. A gente vem falando sobre a necessidade de realização de seminários técnicos. Vamos aproveitar, então, esse período até janeiro para ver se a gente consegue, junto aí com a professora Regina e outros acadêmicos, para realizarmos esses seminários. Bom, Priscila, acho que o Renato está aí super ocupado, se você pudesse passar do lado dele. Inclusive, nós temos no nosso site do PUD de Pendotiba, na página web da Secretaria, essa informação está disponível. Tá? Bom, queria agradecer a presença de todos, acho que foi muito importante essa etapa de escuta, e vamos incorporar todas essas sugestões num documento e avisaremos quando ele será publicado no site do Plano Diretor, relembrando que temos lá uma abinha para sugestões. Quem ainda for para casa com dúvidas ou com sugestões que ainda queiram fazer, por favor, entre no site, tem lá essa aba onde vocês poderão se manifestar. Pipico, quer falar? Bom, muito obrigada a todos e boa noite. Obrigada. Dá uma